O Senhor não quer ver os seus filhos estagnados. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, chega a chamar a atenção dos crentes daquela época, dizendo: pelo tempo que vocês estão caminhando com o Senhor, era para vocês terem se tornado mestres, mas vocês ainda necessitam dos rudimentos elementares da fé. Vocês precisam ainda serem alimentados de leite. E você já percebeu? Minha esposa com as minhas filhas não estão aqui, porque a minha terceira filha nasceu há 19 dias. Minha esposa teve algumas complicações no parto, está de repouso total. Por isso não pôde me acompanhar nesta noite. E por eu ter 3 filhas, eu percebo essa verdade evidente na minha vida diária. Quando bebê, quando criança, como por exemplo a minha filha Cecília, que tem 19 dias, ela é totalmente vulnerável e dependente dos pais. Para se alimentar, ela necessariamente precisa de alguém. E no caso de casa, é a minha esposa. E a minha esposa é que processa o alimento para ela. Ela só vai nos seios da minha esposa e mama, se alimenta do leite processado que a minha esposa processa naturalmente, biologicamente, feito perfeitamente por Deus quando criou o ser humano. Porém, ela não continuará com 19 dias. Se ela tem 19 é porque um dia ela teve um dia ela nasceu, um dia ela foi concebida, ela teve meses dentro do ventre, todo o processo para que ela fosse gerada. Ela saiu ao mundo, mas ela não vai ficar bebê para sempre. Ela vai crescer, daqui a pouco ela vai começar a andar, daqui a pouco ela vai começar a correr, daqui a pouco ela vai cair, se machucar. Todos esses são processos da vida, mas ela não vai ficar assim para sempre. Ela vai crescer, se desenvolver, vai para a escola, vai aprender. Daqui a pouco ela vai para a faculdade, ela vai se formar, ela vai se tornar uma adulta, um profissional, e ela vai trabalhar. E então ela terá condição de correr atrás de tudo aquilo que ela precisa para viver. Antes o alimento era processado por alguém, hoje ela vai processar o alimento dela mesma. É ela que vai trabalhar, é ela que vai para o supermercado comprar os alimentos, é ela que vai vir para casa preparar o seu alimento, é ela que vai para o fogão, é ela que vai para a geladeira, ou seja, ela vai ser independente. Por quê? Porque a maturidade traz esse crescimento, onde ela aprende a processar o seu próprio alimento. E Deus não quer ver crentes beber na igreja que vive dependendo de alimento do outro, do alimento do pastor, do alimento da pastora. Não, é que você cresça de tal maneira que você processe o seu próprio alimento e você cresça na intimidade com Deus a ponto de não depender mais de homem algum. Deus quer que você se desenvolva. Deus quer que eu se desenvolva. Eu não vim da igreja, eu não, como dizem a expressão, berço evangélico. É uma expressão que nós entendemos, né? É a pessoa que nasceu num lar cristão. Eu vim da criminalidade. Eu tinha 2 sentenças sobre minha vida: morte e cadeia. O Senhor disse: nem morte nem cadeia, pregador do meu evangelho. Aleluia. Com isso eu quero ativar a sua fé. Talvez você esteja lutando por alguém que também está no mesmo lugar que um dia eu estive, e o diabo pode soprar nos seus ouvidos dizendo: não tem mais jeito. A sociedade pode estar dizendo para você: não tem mais solução, não sai desse fundo do poço, vai morrer nas drogas, vai morrer no tráfico. Mas eu venho dizer: o mesmo Deus que resgatou a minha vida pode resgatar a tua família também. Basta você crer. Aleluia, aleluia. Eu lembro, bispo Pércio, que nas primeiras passadas cristãs minha,
eu ia para a Bíblia lê-la e eu não entendi absolutamente nada. E confesso a você que nos primeiros dias eu até me desanimei por não entender absolutamente nada. E o Senhor começou a falar comigo onde eu ia, que me faria um pregador do Evangelho. E eu, sem experiências, sem maturidade, sem conhecimento, dizia: estes camaradas estão loucos, porque eu não sei falar em público, eu não entendo a palavra de Deus, como que eu vou pregar a palavra de Deus no público? Até que um dia o Senhor disse: não é você que faz, é eu quem faço. Eu te chamei como cooperador da minha obra, você só coopera. Quem faz, quem trabalha, quem age, quem opera sou eu. Levanta suas mãos para o céu, porque eu sinto o espírito de profecia pairar sobre nós nesta noite. Talvez você está dizendo: como eu vou converter minha casa? Como eu vou converter o meu amigo? Não, é você que converte, é o meu espírito, diz o Senhor. Eu te chamei para cooperar. Coopera com fé, que eu ajo na sua causa. Eio ramakalamachanda ramagalamaya. Ventre ouve a saiolemia kalamachado ramahamaya. Desenvolver o homem em Deus só acontecerá por meio da verdade. O homem em Adão está aprisionado na carnalidade e só passará a ter acesso em Deus a partir da libertação. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bispa Kelly 220, cheia de Deus. Kelly, para me fazer boca dele na terra. E eu aprendi até grego. Olha para você ver como que só Deus para fazer um negócio desse. Tirar alguém das trevas, transportar para a maravilhosa luz e ainda ensinar grego para ele. A palavra verdade na origem grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Há quem diga que é bobeira, é bobagem falar grego, mas como nós entenderemos sem a origem das palavras pelas quais foram escritas? A palavra é gnosco. Diga comigo, gnosco. Diga comigo, gnosco. Vocês tomaram café? Vocês estão aí? Eles são assim mesmo? Ou vai pegando? É álcool. É igual álcool. É igual eu. Vamos lá. Gnosco, diga. Gnosco. Essa palavra verdade, grega, gnosco, é uma palavra muito mais profunda do que a nossa cultura pode enxergar. Porque essa palavra gnosco, conhecer, eu estou falando verdade, reconhecer. Eu quando digo, bispo Pércio, você conhece o Neymar? Você conhece o Cristiano Ronaldo? Você que parece um jogador, você conhece o Cristiano Ronaldo? Conhece. Qual é o dia que você tomou um café com ele? Bispo Pércio, qual é o dia que você almoçou com o Neymar? Trocou uma ideia, um papo, 10 minutinhos, 5, nada? Trocou uma ideia por telefone? Observe que a cultura que nós estamos inseridos vai trazendo toda a profundidade de uma palavra para a superficialidade da mesma. Porque nós dizemos conhecemos, sendo que muitas vezes nós jamais
tivemos sequer um momento de pessoalidade com a pessoa. Eu não comi, como diz o dito popular: quer conhecer uma pessoa, come 1 quilo de sal com ela. Aí eu te pergunto, quem come 1 quilo de sal demora muito comer 1 quilo de sal, né? Minha esposa quase morreu por causa da pressão. Cuidado com o sal, tá? Pressão altíssima, chegou a 21 de pressão, quase teve eclâmpsia. Tivemos que ser transferidos para Taubaté. Deus, graças a Deus, operou mais uma vez o livramento dentro da minha casa e guardou a minha esposa e a nossa bebê. Mas para comer 1 quilo de sal, você demora tempos, demora meses para comer 1 quilo de sal. O dito popular quer dizer exatamente isso. Para você conhecer uma pessoa, você precisa ter tempo com ela, você precisa viver com ela. E aí, essa cultura que estamos inseridos vai trazendo a superficialidade. Aí as pessoas perguntam: tu conhece Jesus? Conheço. Tu almoçou com ele quando? Tu jantou com ele quando? Tu passou um dia com ele quando? Tu ora quantos dias? Quantas horas? Quantos minutos por dia? Tu lê a palavra dele quanto tempo? Você fala com ele dia após dia? Você o visita, ele te visita? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com ele, para dizer que o conhece? Essa palavra conhecer, gnosco, é uma palavra que dá-nos a ideia de relacionamento íntimo. É um relacionamento de toque, onde eu toco, mas também sou tocado. À medida que estes toques vão acontecendo, é que vai crescendo a intimidade, a ponto de unir de tal maneira que se tornem um. E esta palavra é a mesma palavra da raiz hebraica da palavra Iadá, que você vai encontrar em Gênesis capítulo 4, versículo de número 1, quando disse: e Adão conheceu Eva, e Eva deu à luz. Não pegaram. É um relacionamento tão íntimo, a ponto dos dois se conectarem e mostrar a intimidade máxima de um relacionamento dos seres humanos na terra, que é de um marido e de sua mulher, onde eles se encaixam de uma maneira tão perfeita que de dois se tornam um, e este um gera o fruto, tornando 3. E você já percebeu quando você gera? Aquela ali é sua filha, né? É, porque é a sua cara. Não precisa nem profetizar, né? Você já percebeu que o relacionamento de vocês dois, o amor de vocês dois, a união, a intimidade de vocês dois foi tamanha, chegou no ápice a ponto de gerar a terceira. E aí eu te pergunto: vocês dois estão nela e ela está em vocês dois. Tem um pouco dele em você, tem um pouco dela em você, mas tem um pouco de você nele e tem um pouco de você nela. Quando ele fala conhecereis a verdade, é Jesus dizendo: eu quero me tornar tão íntimo em você que eu passo a ser você e você passa a ser a mim. É uma intimidade tamanha que você passa a ter Jesus intrínseco em você. E quando você começa a falar, alguém diz: você fala como ele. Oh meu Deus, Pedro foi tentar negar Jesus. Alguém olhou e disse: você é um deles. Ele disse: eu não conheço. Não, mas você fala como ele. Quando você chega tão perto dele, a intimidade é tão desenvolvida que nem para desviar nós prestamos mais. Você tenta correr, aí você tenta ir para o céu. Quando você chega lá no céu, o Espírito está lá. Você fala: aí eu vou correr para o mais profundo do mar. Aí você corre, o Espírito está lá também. Você vai para onde você vai, Deus vai junto, porque você se tornou um com ele. Você
Eu falo com alguém nesta noite que entrou aqui com temor no coração, porque está rodeado de perigos. O Senhor disse: a minha intimidade faz com que eu entre onde você entre, saio onde você sai, toco onde você toca, piso aonde você pisa. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que aquilo que está no mundo. Avança. Então a vontade do Senhor é que nós nos desenvolvamos nele. E desenvolver é crescer nele. Porque quando eu era menino, eu falava como um menino. Mas volto a dizer, Deus não quer meninos na sua casa. Deus quer nos levar à maturidade cristã. Porque tem pessoas, Bispo Pércio, que estagnaram na revelação de Bartimeu. O que queres que eu te faça? E vivem em torno desta verdade necessária no tempo necessário. Porque Bartimeu ouve o que quer que eu te faça quando ele ainda não anda com ele. Mas quem sofreu uma transformação radical também tem atitudes radicais. Tem pessoas que querem viver Bartimeu para sempre, ouvir de Deus o que quer que eu te faça sempre. Prova disso é que você encontra as pessoas na rua e você pergunta: e aí, minha irmã, tá indo aonde? Ela diz: na igreja. Fazer o que, varoa? Buscar minha bênção. É errado? Não, mas não é tudo certo. Primeiro que culto não é para buscar bênção, mesmo Deus sendo um ser gracioso e misericordioso e nos abençoando. Mas culto, segundo a Bíblia, é para entregar. Eu já disse aqui, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. Entrega. É entregar-se para Deus. A nossa vida como oferta viva, santa e agradável ao Senhor. Esse é culto racional. O culto bíblico, mesmo que Deus nos abençoe, mesmo que Deus estenda as mãos poderosas e benevolentes sobre nós e derrame a tua graça, o teu poder, as tuas virtudes, as tuas bênçãos, mesmo que Deus faça tudo isso, culto é para entregar. Só que você percebe crentes que não amadurecem, que não evoluem e continuam com as mesmas frases de sempre. Você já viu? Tem pessoa que você há 15 anos não vê. Você vê ele depois de 15 anos, ele está com o mesmo versículo, ele está com a mesma fala. Varão tem 66 livros na Bíblia. Tu está com um versículo 15 anos. Aleluia. Já colocou em prática esse daí? Quando Deus encontra Paulo a caminho de Damasco, o impacto foi tão grande, Bispo Pércio, tão grande, que ele cai ao chão e a luz de Deus revela o quão cego ele estava. E a primeira frase daquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos não foi: eu queria ouvir o que Bartimeu ouviu. A frase de Paulo foi: o que queres que eu te faça? Não, você não está aí. Porque para Bartimeu o nível é baixo. É um mendigo.
à beira do caminho, que está acostumado com esmola. Então ele não pode sofrer um impacto tão grande, porque ele não suportaria, porque as estruturas dele eram fracas. Mas quando ele vai tratar com Paulo, ele sabe que a estrutura de Paulo aguenta a pancada. Então ele vai dizer: eu vou mostrar para esse camarada o quão importa que ele sofra para o meu evangelho. Ou seja, ele já estava preparando as costas de Paulo, colocando estrutura para ele aguentar tudo aquilo que sobreviria sobre ele. E Paulo, impactado, disse: Senhor, o que quer que eu faça? Porque evangelho é uma via de mão dupla. Quando eu falo isso, eu gosto de comparar com as duas tempestades. A primeira tempestade é um contexto de muito ensino, onde Jesus está o dia inteiro revestindo a multidão de ensino. Neste contexto não há intenção, ninguém deseja fazer Jesus nada. Jesus pega o barco com os seus discípulos, atravessa em direção a Gadara para expulsar uma legião de demônios que perturbava Gadara inteira. A segunda tempestade, o contexto é de milagre, de multiplicação de pães, onde a multidão senta, abre a mão e Jesus enche a mão e a barriga. Todos vão embora satisfeitos. E nesse interim, onde eles estão sentados e recebendo a multiplicação de pães e saciando as suas necessidades, nasce uma intenção. Qual? Levantar Jesus a rei. É diferente dos nossos dias. Quando Jesus está nos ensinando, sabe o que é Jesus fazendo? Te dando a vara e te ensinando a pescar, te dando o caminho para que você trilhe bem, te dando o arco para você caçar, revestindo-nos de responsabilidade. Agora, quando a gente está sentadinho só recebendo, ele poderia ser meu rei. Imagina um rei que multiplica pães, eu não preciso nem ir na padaria. Então fazer assim: Senhor, eu quero uma broa. Senhor, eu quero um croissant. Senhor, hoje eu quero uma bengala com aquele queijinho por cima. Coisa linda. É diferente dos dias de hoje. Os crentes dos dias de hoje é diferente. Vem em Jesus um guru que sacia as suas necessidades a todo custo, a qualquer hora, a qualquer momento. Só que evangelho, que é evangelho mostrado na palavra de Deus, é uma via de mão dupla. Por quê? É sim Deus fazendo, porque se Ele não fizer, ninguém faz. Se Ele não fizer, prefeito não faz. Se Ele não fizer, governador não faz. Se Ele não fizer, presidente não faz. Se Ele não fizer, homem não faz. Então se o homem não faz, eu faço, diz o Senhor. O homem caiu, pecou, o homem morreu, se tornou impossibilitado de chegar até Deus por ele mesmo. Por quê? O padrão de Deus é perfeito. Quem é perfeito, levanta a mão. Olha o varão foi rápido, hein? No gatilho, hein? Então, se ninguém consegue atender o padrão divino, todos estão condenados. Todos não têm acesso a Deus. Aí Deus fala: se o homem não vem, tá bom, eu vou buscar. Já valeu um glória a Deus, né? Vou de novo. Jesus disse a Zaqueu: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo disse, utilizando um texto de Salmos: não existe um justo sequer, todos se extraviaram e se perderam, e não há um que busque a Deus. Aí Deus disse: se não há um que me busque, eu vou buscá-los. Enviou Jesus, e na cruz do Calvário derramou seu sangue para fazer uma ponte, para trazer de volta o homem ao seu Senhor.
Aleluia. Aí ele busca. Porque se ele não busca, ele não é buscado. Só que é Deus fazendo, e eu volto a dizer, nós cooperando. Quer ver? Quem cura? Tem alguém aí? Quem cura? Meu Deus. Quem cura? Deus. Acho que essa daqui está mais forte, hein? Vou dar uma oportunidade para essa. Quem cura? Para essa agora. Quem cura? Dá um. Aquela. Aleluia. Mas quem põe as mãos? Eles não pegaram não, velho. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então quem cura e quem põe as mãos, diga eu, diga eu, diga eu e ponho as mãos e os enfermos são curados. Qual é o poder que expulsa o nome de Jesus? Qual é o poder que expulsa os demônios? Diga o nome de Jesus. Mas quem é que fala? Ou é um anjo que vai descer com a trombeta? Em nome de Jesus, saia dele. Não, irmão. Ele vai usar o quê? Diga assim, ó, o seu corpo. Diga o seu corpo. O corpo de Cristo é quem? Ai, gostei, hein, varão? Gostei. Vamos na pegada dele lá, hein? Quem é o corpo de Cristo? Então é você. Não, mas esse daí deixa pro pastor Juliano. O demônio se manifestou do lado de casa. Eu vou chamar 3 horas da manhã o bispo Pércio. O bispo Pércio agarradinha na bispa Kelly. No friozinho. Aí tu telefone, varão. Vou expulsar demônio. Você é o que aí, varão? Tu é quem aí, varão? O Senhor quer usar você, queridos. O Senhor quer emancipar crente nesta noite. O Senhor nos trouxe aqui para nos revestir. A resposta de Deus para nós essa noite é essa: eu vou te emancipar, eu vou te revestir de autoridade, de unção, de poder. A hora que precisar lá, não vai chamar pastor não, é eu que vou, é você que vai. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Imagina, bispo Pércio, um exército bradando. Não, nós não precisamos do bispo Pércio aqui. Não porque não precisa dele, porque não ama ele. É porque eles sabem que o bispo Pércio tem autoridade, o desígnio para trabalhar muito para Deus. Aí, ao invés de você expulsar lá, você dá mais trabalho para ele. Aí deixa o bispo Pércio cansado, bispa Kelly sobrecarregada. Por quê? Porque colocam tudo nos ombros dos líderes. Aí Deus está falando: eu quero que você seja o meu representante. Tu fala que é cristão, sim ou não? Cristão é o quê? Representante de Cristo. Então represente Cristo na sua casa, represente Cristo na sua escola, represente Cristo no seu trabalho, represente Cristo na sua vizinhança. Aquela vizinha que está dizendo: ai, estou com a dor nas costas. Aí ao invés de você dizer: toma aquele remédio que é bom, não, posso orar por você. Oh glória, estou com uma dor de cabeça, toma aspirina. Que aspirina o quê? Posso orar por você, posso pôr as mãos sobre a sua vida. Eu vou orar e Deus vai trabalhar. Aleluia. Deixa eu entrar na mensagem aqui. Até meia-noite? É meia-noite, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 1, versículo 18. Oh glória. Eu sei que o Senhor está guardando minha casa, está guardando minha família. Oh Ramakalamachandaramagaia. Nós estamos debaixo de ameaças, irmãos. Falei um pouco
o pastor Juliano, estávamos vindo, nós estamos debaixo de ameaça. Um terreiro de macumba lá do Embaú, que é do lado, Cachoeira Paulista. Já há algum tempo, levantou, eu falei para elas, a pior coisa que vocês fizeram é isso. É perca de tempo, vai matar galinha em vão, vai gastar pipoca em vão, porque contra Jacó não há encantamento. Nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prosperar. Toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás. Essa é a herança do justo, é a palavra de Deus. Então, se você crê na palavra de Deus, ela é poderosa para desfazer, destruir, destronar fortalezas e principados e potestades que vivem na... Deixa eu dar uma chave. A pastora falou de chave, então vamos de chave. Deixa eu te dar uma chave. Em Efésios capítulo de número 1, Deus disse na sua palavra que Jesus é o cabeça, está acima de todo principado e potestade. No capítulo 2 ele diz que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Isso implica em dizer que se você está em Cristo, você está acima de todo principado e potestade. Nenhum demônio pode fazer algo com a sua casa, nenhum maligno pode tocar a sua família, porque você tem autoridade do nome e da pessoa de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos lá, eu vou entregar rápido. Ora, o nascimento de Jesus se deu no seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, e ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles lhe chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Olha a obediência. E tomou para ele a sua esposa, e ele não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito. Olha aqui, ó, a prova que Maria teve mais filhos. O seu filho primogênito. E chamou seu nome Jesus. Oh, glória. Primeira coisa que eu observei na igreja foi isso daqui, ó. Jesus, nome sobre todo nome, e nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem o faz agora em vida faz para a salvação, mas quem o faz depois da vida fará para a condenação. A escolha é sua. Aleluia. Queridos, é interessante nós observarmos o capítulo de número 1, pois inicia-se com uma extensa genealogia. E você pode estar aqui se perguntando para que serve, qual é a utilidade, qual é a necessidade de estar registrado esse nome gerou nome, gerou nome, gerou nome, gerou nome. Mas para a cultura que o objetivo da escrita foi destinada, é de suma importância, porque eles estavam inseridos em uma cultura que dava muito valor, muita importância para a genealogia, porque isto significa história. Ou seja, eles não respeitam quem não tem história. Então, genealogia é um livro que nos revela histórias.
A história que compõe, preste atenção nessas palavras que saem com gotas de azeite, diretas ao nosso coração. Histórias que compõem propositalmente o livro de Deus é toda aquela que não só aponta, mas é destinada a Cristo. Vou repetir. Toda a história que compõe o livro de Deus são aquelas que propositalmente não só apontam, mas que são destinadas à pessoa de Cristo. Histórias egoístas, egocêntricas, não fazem parte do livro de Deus. Homens que vivem para si, para o seu bel prazer, para o seu umbigo, para a sua fama, para o seu ego, não compõem o livro de Deus. Mas todos aqueles que foram resgatados, remidos pelo sangue, chamados pelo nome, a comporem as trincheiras do Evangelho e conscientemente aceitam e devotam a sua história a viverem uma vida que aponte para Cristo e que é destinada para Jesus, este alguém está registrado no livro de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A genealogia também nos mostra que Deus governa a história. Repita comigo: Deus governa a história. Isso implica dizer que a sua história não está sem destino, sem objetivo. Se a sua história está entrelaçada com o sangue do Calvário, certamente Deus está no governo dela. A sua família está no governo de Deus. A história dos seus filhos estão no governo de Deus. A história dessa igreja está no governo de Deus. Deus governa cada minuto do nosso dia. Deus governa cada momento da nossa história. A genealogia nos mostra também que Deus é fiel. Aleluia. A fidelidade de Deus em cumprir promessas. Por quê? Porque é Deus no meio da história preservando, guardando a linha que desembocaria em Jesus, porque Ele precisaria ser fiel consigo mesmo, pois Ele liberou a palavra e passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus é fiel para cumprir promessas. Aleluia. Bispo Perso, coisa linda é olhar para o capítulo 1 e perceber na genealogia, mostrando toda a realeza existente em Jesus. E não só existente em Jesus a realeza, mas como Ele é não só um dos reis, mas o rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o capítulo 1 mostra-nos a dignidade do rei em receber honra. No capítulo 2 já entra com os magos do Oriente fazendo o quê? Dando a ele a devida honra que ele merece. Saindo do Oriente, indo até Belém para visitá-lo e adorá-lo, dando a ele ofertas, como você já disse, bem aqui utilizando o texto de Salomão. Ou seja, o capítulo de número 1 mostra-nos uma consciência de dignidade que Jesus merece por ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O capítulo 2 mostra a ação, não só uma consciência de que ele merece, mas uma ação de dar a ele aquilo que ele merece. E eu sei, Bispa Kelly, que aqui tem esses dois grupos de pessoas. Tem pessoas que entraram aqui e têm até consciência de que Jesus merece toda a honra e toda a glória. Mas tem outro grupo de pessoas aqui que sabe que não só merece, mas vive uma vida devotada a dar a ele toda a honra e toda a glória. Eu quero crer
que você veio no grupo 2, mas se você veio no grupo 1, ainda há tempo de você trocar de grupo e vir, sair da consciência e devotar a vida para viver uma vida de glória, uma vida de honra e dar a Ele tudo aquilo que Ele merece. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. No capítulo de número 1, versículo 20, nós lemos aqui. Nós percebemos, olha, eu falei para você de que a palavra era extremamente profética. Você precisa analisar comigo agora. Eu vou até 9h30, tá? Eu vou correr aqui, mas preste atenção para você pegar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu espírito. O capítulo 20 nos mostra, o versículo 20 nos mostra algo inédito. Algo o quê? Algo inédito na história humana. Algo absolutamente novo, que nunca tinha acontecido. Mas por mais que não havia sido visto, é confirmado pelas Escrituras. O Senhor ministra no meu espírito. Eu não sou menino de falar que é com todos, mas eu sou profeta para dizer que é com alguns. O Senhor realizará, Bispo Pércio, anote este dia. O Senhor fará na vida de alguém aqui nesta noite, que está aqui nesta noite, algo inédito, algo novo, algo grande, algo sobrenatural, algo impactante, algo relevante. Alguém vai dizer, mas da onde saiu isso? Você vai falar para ele, pode procurar nas Escrituras que está lá. Tem confirmação da palavra de Deus. É algo grande, é algo inédito. Alguém vai dizer, da onde saiu? Você vai dizer, das Escrituras sagradas. Aconteceu lá, aconteceu aqui também. Porque já foi profetizado Isaías 7,14, e a virgem conceberá. Aleluia! A palavra do profeta que há 600 anos atrás havia profetizado, e muitos olharam para ele e falaram, esse camarada é louco, lelé, crecré da Silva. Aí lá 600 anos depois, a palavra está de pé. A palavra está de pé. Eu não sei com quem eu falo, mas com quem já ouviu uma palavra há muito tempo, há muitos anos atrás, e o diabo está soprando dizendo, não vai cumprir, já passou, está ficando velho. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, a palavra está de pé. A palavra está de pé. Filho de Davi, essas foram as palavras que o anjo falou a José. Bispo Pércio, essa palavra, quando eu li, entrou no meu espírito, eu chorei, mas eu chorei. Sabe por quê? Porque ele não está chamando José pelo nome, ele está chamando José pela raiz. Porque às vezes as pessoas olham para a gente do lado de fora, vê às vezes as folhagens murcharem, a árvore secar, e alguém diz, isso daí não presta para nada mais. Aí os céus vêm e diz, filho de Davi, porque ele conhece a raiz. Ele conhece a raiz. O diabo está falando assim, ó, agora dessa daí ele não passa. Eu vou dar a última machadada. Dessa ele não sai. E os céus riem. A Bíblia diz, o Salmos 2 fala que Deus ri deles. Deus ri dos inimigos, porque os inimigos não nos conhecem. Pensa que nos conhece, olha por cima e vai decretando julgamentos, condenação, mas Deus só lhe diz, eu conheço a raiz.
ainda que esteja morto ao cheiro das águas, voltará a brotar. Você não precisa correr atrás da bênção, aleluia. Mas o profeta que revela a CPF vai estar na igreja tal. Aí eu vou lá. Não, mas a profetisa que revela o endereço vai estar lá. Vou para lá. Ah, mas é fulano. Ela revela o profundo e o escondido. Eu vou estar lá. Aí eu venho na Bispa Kelly. Você não precisa correr atrás de profeta, posicionamento. Porque crente posicionado, a revelação vai até ele. Porque Deus ainda conhece o endereço da sua casa. Deus ainda conhece o nome da sua rua, o endereço, o CEP, o número. Ele sabe e ele vai lá. Minha esposa perdeu o emprego. A gente tinha criança em casa pequena. E eu vivendo de bico, fazendo jardim, lavando portão, pintando casa, fazendo forro. O que aparecia, eu pegava. Você sabe, não sei, mas eu posso aprender. Quem é pai sabe disso. Quando seus filhos precisam, sua casa precisa, você faz o que for preciso. E eu, uma prova toda. E até os bicos acabaram. E eu fui percebendo que era algo de Deus para tratar algo comigo. E eu lembro, Bispa Kelly, que a minha esposa fez o almoço e disse: um pouquinho de arroz que tinha, um pouquinho de feijão que sobrou de ontem, acaba agora na hora do almoço. Tinha sobrado 2 ovos. Eu vou confessar algo para você. Desde que eu aceitei a Jesus, eu nunca comi arroz e feijão. Aquele dia eu estava passando necessidade, mas ainda tinha 2 ovos. E ela falou: à noite não tem mais nada. Eu falei: pode ficar tranquila. O Deus que a gente serve ainda se chama Jeová Jireh, o Deus que provê. Vai intervir na nossa vida. Mas irmãos, as horas parece que não passavam. Toda hora eu olhava no relógio, passava 10 minutos. Foram eternizando as horas. Quando chegou 6 horas, minha esposa olhou para mim e falou: e aí? Falei: eu já não falei que Deus vai prover? Fui no fogão e comecei a profetizar. Eu vejo panelas cheias de alimento e não tinha nada. Fui no armário, abri o armário, eu vejo o armário cheio. Eu profetizo que a minha despensa vai transbordar. Fui na geladeira e comecei a profetizar. Eu só sei que eu fui orando. Quando eu olhei no relógio, era 6h45. Eu orei 45 minutos como se fosse 5. E das 6h45 às 7, irmão, parece que não passou. Mas eu lembro até hoje, quando deu 7 horas em ponto, tocou a campainha. Eu olhei para minha esposa e disse: não falei? Eu não sabia nem porque eu moro no fundo do escritório do meu sogro. É um corredor de quase 1 quilômetro. Eu olhei para ela e falei: eu não falei que Deus é pai? Eu não tive pai, eu fui abandonado quando criança. Mas hoje eu sei o pai que eu tenho, que cuida, que é presente, que está a todos os momentos da nossa vida. Falei: o meu pai, o nosso pai, cuida de nós. Eu fui lá fora, era um diácono de uma igreja que eu sempre pregava.
Ele falou: Thomas, não leve a mal, não fica triste comigo não. Eu falei: pode ficar tranquilo, eu sei que Deus te mandou aqui. Ele falou assim: ó, eu estava no corredor do supermercado, e cada corredor que eu passava vinha a sua imagem, e Deus falava: o que você comprar para ele, para você comprar para ele também. E no dia ele estava fazendo a compra do mês. Irmão, ele comprou tanta coisa. Ele foi tirando do porta-mala, e eu pegando sacola, indo no corredor, voltava, indo no corredor, voltava, indo no corredor, voltava. Eu falei: meu Deus, eu lembrei da viúva dos vasos. Só acabou quando não tinha mais vaso. Lá só acabou quando não tinha mais sacola. Aleluia. Enchi a geladeira, enchi o armário, o fogão teve coisa para comer, sobrou para outro dia, sobrou para a semana que vem, porque Deus é fiel, Deus cuida, Deus trabalha, Deus intervém na vida daqueles que se posicionam. Deus vai lá. Já se avança, irmão. Se eu ficar mais aqui, vocês nunca mais me convidam. Aleluia. Então deixa eu ser sábio, né? Vamos se colocar de pé com a permissão do bispo. Aleluia. Aleluia. Ó, o versículo 20. Mas enquanto pensava, José estava pensando, irmão. José amava Maria. José era um homem de Deus. E ele pensou: acabou, ela me traiu. Quem que não ia pensar isso, Faraó? Os dois virgem, noivados. E o noivado para os judeus é um casamento, porque erro de ambos os lados é divórcio. Divórcio no noivado. Ele falou: acabou, cara. Ela errou comigo. Eu amava ela. Mas eu não posso continuar assim. E ele começou a pensar. Essa palavra grega é entupeomai, que é a ideia de refletir, é a ideia de conceber, de pensar, de processar informações, considerando vários aspectos. Ou seja, ele matutou, sabe, um português chulo, né? Do interior de São Paulo. Ele matutou a noite inteira. Depois que ele matutou tudo que tinha que matutar, quando ele foi dormir, o anjo desceu. Por quê? Porque ele reflete como homem, mas ele decide como servo de Deus. E aí, quando eu estava pensando nisso, estampado na minha memória veio Provérbio 16:1. Do coração do homem é as preparações, mas a resposta vem da boca de Deus. Tem gente que entrou aqui nessa noite e quando eu falo isso, eu vejo aquele emoji de bloco, sabe? Bloqueio. Aquela bolinha com aquele, sabe? Alguém entrou aqui nessa noite, ó, matutando. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o Senhor nessa noite diz: para. Tu não vai fazer do seu jeito. Tu vai fazer do meu jeito. Porque se for do teu jeito, tu quebra, tu rompe, tu destrói, tu acaba. Mas do meu jeito eu restauro, eu renovo, eu relico, eu coloco de pé aquilo que está caído, eu junto aquilo que está despedaçado, mas eu coloco tudo no lugar. Saia daqui alguém com Provérbio 16. A resposta da boca de Deus, não é da sua mente.
não é do seu diploma, não é da arquitetação da sua mente, não é do poder lógico que você possui, nem do poder racional que é existente no seu espírito, mas é pela palavra de Deus. Eu vou dar a direção certa, na hora certa. Não saia do lugar, não se mova. Não se mova. Não se mova. Não se mova. Ora Mahaya. Eu termino agora. Assim como, olha aqui, irmão, preste atenção nisso aqui. Assim como duas pessoas estão no projeto, as duas pessoas serão visitadas por Deus. Escute isso daqui. José está no projeto, eu visito ele. Maria está no projeto, eu visito ela. Porque tem gente que acha tão super espiritual, que diz: Deus vai fazer por quê? Falou comigo e com ele e com ela, não falou? Então tu acha que Deus é sem educação? Deus é o ser mais educado da face da terra. Que ele compra a igreja com sangue no Calvário. A igreja acha que é rica, joga ele para fora. Ele não entra, a igreja é dele. Ele não bate, ele não mete o pé na porta e entra, ele bate. Porque tem gente que utiliza esse versículo para evangelismo. Aí fala para o pecador: pecador, Deus está batendo na porta do seu coração. Não, irmão, exegeticamente é um erro. Esse versículo fala de igreja, a igreja de Laodiceia. Isso implica dizer que tem igreja que Jesus, mesmo sendo dono dela, está do lado de fora. Mas ele insistentemente bate. Deixa eu entrar. Ceiar com você, você ceiar comigo. Talvez hoje seja a noite para alguém aqui deixar Jesus entrar. Colocou Jesus para fora, abandonou, foi longe, mas nunca longe o bastante dos olhos de Deus. Os olhos do Senhor sempre estavam sobre nós. Eu lembro de uma vez que eu desviei, Bispo Pécio. Eu voltei para o crack, eu estava afundado nas drogas. Eu parado na casa de recuperação, magro. Hoje eu peso 100 quilos. Eu estava pesando 60 quilos, imagina. 1,80 m, 60 quilos, 40 quilos mais magro do que isso. Irmão, era só capa, só orelha, e estava nascendo 2 par de asa nas costas. 2 pedaços de osso. Eu no fundo de um campo, cheio de noia. Um dia tinha chovido, um fedor de esgoto. Eu passei pelo meio daquele água na canela e fiquei lá no fundo do campo, fumando crack, atrás de um calipeiro, porque na frente tinha uma marmoraria com um refletor que estava refletindo, tentando esconder da luz. Até que umas 3h30, 4 horas da manhã, eu vi uma voz bradando dentro do meu ser: meu filho, não adianta você se esconder da luz de fora, se eu já acendi uma luz aí dentro. Na lama, igual o filho pródigo, irmão, que todo mundo abandonou ele estava desejando a bolota do porco, e nem isso ele tinha, mas ele caiu em si. Como que ele caiu em si? Porque o Espírito Santo é quem convence. Então todos abandonaram ele no meio da lama, mas no meio da lama o Espírito estava lá, convencendo: volta para a casa do Pai, meu filho, volta para casa, volta para a presença. E aqui estou eu. Deus visita José e Deus visita Maria. Só que quando Deus visita Maria, irmão, Maria, ele fala assim: Maria, tu vai conceber, vai dar a luz ao Salvador do mundo. Aí ela disse: mas como? Se eu não conheci varão ainda.
Aí ele diz: a sombra do Altíssimo te envolverá. Isso daqui é lindo, tem gosto de bezetacil, mas no final cura. Por que a sombra do Altíssimo tem que envolver o projeto de Deus? Para que nenhuma luz externa concorra com a glória de Deus. Levita, que não tem mais levita, a gente é força de expressão. Sua voz é maravilhosa. O Senhor quer ser ouvido por meio da sua voz. Você tem noção que significa isso? Mas a sombra do Altíssimo precisa estar constantemente te envolvendo, porque o seu talento o inimigo já percebeu, e ele entrará no caminho te oferecendo oportunidades de holofotes grandes, mas luzes externas, lembre-se disso, não pode concorrer com a glória de Deus. Assim diz o Senhor: minha é a glória, e eu não dividirei com outrem. Canta que eu trabalho, louva que eu toco, abre a sua boca que eu curo. Vai, minha filha, caminha nas asas do meu espírito. E enquanto você caminha, eu piso contigo, eu toco contigo, eu vou aonde você vai, eu abro o caminho que você nem sabe que eu posso abrir para você. Mas lembre-se, a minha sombra te envolve. A sombra do Altíssimo está descendo sobre nós nesta noite, está ocultando toda a luz de fora. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: você não precisa da luz do homem, você não precisa da luz humana, você não precisa da luz artificial, você precisa é da sombra do Onipotente, você precisa é da luz do mundo, você precisa brilhar comigo nessa terra. E eu termino agora, já passei da hora. Já passei da hora, irmão. Deixei até meu cunhado lá vigiando minhas varoas. Mas sei que a casa está murada de fogo. Aleluia. O arcanjo Miguel está com a espada desembanhada lá. Deus usou uma virgem. Sabe por quê? Porque para projeto de Deus dar certo é necessário pureza. Hoje é noite de nós se entregarmos. Se eu não me engano, a varoa falou sobre isso daqui. Se não foi a varoa, foi a varoa. Falou alguma coisa que eu me lembro. Eu falei, na hora que falou, artando meu espírito, eu falei, meu Deus, está na palavra. Virgem fala de pureza. Deus nos trouxe aqui algumas pessoas para dizer: eu preciso fazer uma faxina aí. Não está tão branco como eu queria, mas eu vou deixar, se você cooperar, eu vou deixar mais branco como a neve, promessa do Senhor e da palavra. Eu vou deixar branco, eu vou deixar puro. Por quê? Porque eu preciso de pureza para que eu possa agir. Eu tenho um projeto grande para realizar na sua vida. Eu tenho um projeto poderoso para realizar, para desatar na sua casa. Mas é preciso purificação, é preciso pureza. Ó, 3 ressurreições aparecem nos evangelhos, sim ou não? Tirando a de Jesus, é lógico. A ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo. Você percebe, Lázaro, um homem adulto. Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E o poder da palavra, irmão, imagina
Se você não pegar isso daqui, ó, quem está falando? Lázaro, vem para fora. É o mesmo que falou: haja luz e houve. Sabe por quê, Bispo Pécio? Todas as vezes que Deus fala conosco, é o verbo. E o que é o verbo? O logos. O que é logos? É a palavra em ação. Nunca que Deus fala com você, comigo, que a ação de Deus está distante ou distinta da palavra. Todas as vezes que Ele fala, Ele já está agindo em prol da palavra se cumprir. Porque nenhuma palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, voltará para mim vazia, mas antes fará o que lhe apraz. Oh glória. A segunda, o filho da viúva de Naim, já jovem, ele toca no esquife. Tem gente que pensa que esquife é um instrumento musical. Esquife é um caixão. Ele tocou, o filho levantou. E a menina, de quase 12 anos, a Bíblia diz. E 12 anos para frente que ela tinha a idade da maturidade. Anteriormente a isso, ela era a idade da inocência. Então ela estava no período da inocência. Jesus pegou pela mão. Oh meu Deus. Por quê? Porque aonde cresceu e a maldade também cresceu, Jesus trata de longe, mas aonde tem pureza, Jesus trata de perto. Jesus vai tocar em alguém, Jesus vai pegar alguém pela mão. Se houver santidade, se houver pureza, se houver santificação, a mão de Deus está vindo sobre nós, e o projeto de Deus vai acontecer. Levanta suas mãos que eu quero orar por você. Oh glória. Se você que sentou, pode se levantar agora, que eu termino agora. Eu termino agora, eu prometo. Mas eu preciso orar por você. Eu vou orar por você. Pai, segundo a palavra do Senhor, o Senhor nos falou tanta coisa aqui, Senhor. Não nos deixe de maneira alguma sair daqui sem algo que o Senhor disse, porque é só pegando na sua palavra é que nós seremos deslocados de ambientes. Nós não cresceremos sem a sua palavra crescer em nós. Que o Senhor nesta noite cresça em nós, cresça na nossa mente, cresça no nosso coração, cresça nos nossos ouvidos, cresça nos nossos olhos, cresça nos nossos pés, cresça nas nossas mãos, cresça no nosso corpo, cresça na nossa família, cresça no nosso ministério, cresça na nossa igreja. Que o Senhor cresça, 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 e que nós diminuamos, para que o Senhor possa ser visto em nós. Ó Deus, que o Senhor venha purificar todos os esconderijos do nosso coração, da nossa alma. Se existe algo em trevas ainda existente no nosso interior, Pai, em nome de Jesus, derrama uma chuva de purificação sobre nós nessa noite, para que as tuas mãos poderosas toquem a nossa vida e nós saímos daqui renovado. E você que crê, levanta a sua mão, dê um aplauso misturado com glória a Deus e aleluia. Deus abençoe.